Bom, é hora de falar de os melhores do ano, essa época em que a gente adora falar, adora ler, adora ouvir, adora relembrar algumas coisas dos melhores do ano, fazer listas, as pessoas amam listas. É um ano que a gente na televisão não tem tanta dúvida do que falar sobre ele, porque a Avenida Brasil roubou todas as atenções, em todos os sentidos. A gente falou algumas vezes sobre isso aqui, podemos falar de novo várias vezes. Uma novela que queimava um cartucho por dia, que tinha um gancho ao final de cada capítulo, que tinha uma liberdade que já não se vê mais dada aos atores, uma valorização de elenco em cena, quer dizer, uma câmera que não tornava os atores reféns de marcação, de iluminação. Não, os caras tinham uma liberdade de falar o tempo todo. Eles souberam usar recursos atuais, recursos tecnológicos que permitem hoje que todo mundo fale ao mesmo tempo e um microfoninho digital capte lá aquilo que interessa aí para o espectador. Então não é só um mérito de talento, de criatividade, tal, que é uma coisa trazida também pela tecnologia. E ela tinha esse ritmo de essa coisa muito parecida com a vida real. Quando a gente fala de Salve Jorge, que Salve Jorge não pegou muito, não emplacou, e as pessoas tentam buscar justificativas no enredo, na historinha, ou no mocinho, ou na rejeição à heroína. Mais do que tudo isso, eu acho que o que pega em Salve Jorge é esse contraste com a Avenida Brasil, em que as pessoas ainda estão muito num plano fake, sabem que elas aparecem sempre do jeitinho que a gente gostaria de ver num continho de fadas, a palavra certa na hora certa. E isso não soa real, isso não aproxima muito as pessoas da realidade, muito embora o Divino fosse uma coisa, um subúrbio muito alegórico. Mas é uma novela que botou o subúrbio em primeiro plano e por tudo isso que eu já falei, merece estar aí como uma referência não só do ano, mas do que deve virar a teledramaturgia brasileira daqui para diante. Acho que ela tem que ser vista agora como um referencial, um divisor de águas. E cheias de charme, na mesma época, a Globo teve aí a felicidade de duas novelas muito boas no ar. Uma novela que conversou com a internet como nenhuma outra conversou antes. Você tem uma coisa muito conservadora, que é a telenovela, em que as coisas mudam muito devagarinho, conversando com a internet, com um clipe das Empreguetes que foi parar na internet antes de ir pro ar na televisão. Fez um tremendo sucesso. Uma coisa alimentou a outra e a gente pôde ver que não há canibalismo, que a internet não termina ou não encerra, não limita a audiência da televisão e nem vice-versa. Elas podem se completar e há um casamento feliz nisso. Então, também vira um referencial no ano. Fugindo das novelas, a gente tem um ano muito feliz em séries brasileiras, como a gente nunca teve, muito em função também da nova lei da TV paga, que exige agora que os canais pagos tenham aí 2 horas e meia, 2 horas e 20 ainda, em 2013 vão ser 3 horas e meia, semanais na faixa nobre de produção nacional. Isso veio com incentivo de leis, com verba de fomento e criou e permitiu a criação de um terreno muito fértil de séries, a ponto da gente ter, por exemplo, não tenha começado agora, tá? Mas é um caminho que vem de algum tempo e que realmente floresceu esse ano e vai melhorar ainda mais em 2013. Por tudo isso, um caminho que vem sendo percorrido já há algum tempo, a gente tem o primeiro Emmy de séries, que foi para Mulher Invisível, uma coprodução da Globo com a Conspiração. E a gente tem séries incríveis como a própria adaptação de Sessão de Terapia no GNT, que não é um texto nacional, mas é uma adaptação muito feliz, dirigida pelo Selton Mello. O GNT aí entrando com tudo na área de séries, de dramaturgia, um gênero que eles ainda engatinhavam muito, faziam uma coisa aqui, outra ali. Estão agora com acho que 4 séries em produção. Sessão vai ter agora, Sessão de Terapia, uma segunda temporada em 2013. E a gente tem FDP na HBO, que foi muito feliz também, produzida pela Pródigo. E na própria HBO a gente termina o ano com a produção da O2 Filmes, que é Destino São Paulo, muito, muito primorosa, uma finalização incrível. Acho que quem não assistiu, vale a pena conferir os horários, que tem algumas reprises e ainda tem acho que um episódio para ser exibido. Mas enfim, é isso, a gente termina o ano com uma safra muito boa de séries, de novelas, teledramaturgia bombando. Talvez a gente tenha ainda que percorrer mais no quesito documentário, assim, não é um ano que termina com grandes feitos nessa área, mas acho que a gente pode produzir mais em 2013, isso tem vindo muito mais dos canais de notícia do que dos canais pagos internacionais. Agora também é um gênero em que eles devem investir mais em função da lei e um momento muito frutífero de produtoras independentes produzindo muita coisa diferente para todo mundo, menu para todos os gostos.